Boa noite. Nós estamos aqui nessa noite, para apresentar o nosso seminário. Eu sou a Terezinha, estou aqui com a minha amiga Dalva. Somos graduandos em Pedagogia e temos o nosso seminário com o título Didática na Formação de Professor. Temos aqui algumas figuras que nós vamos apresentar para vocês, que vamos falar um pouco sobre elas, Aqui nós temos a primeira figura, que tem uma perguntinha. Essa figura, ela diz: o que é didática? E já responde aqui embaixo: didática é a arte de ensinar, É responsável por estudar os processos de aprendizagem e ensino. Então é uma coisa que abrange muito conteúdo, tem muitas práticas, E a gente no desenrolar, no desfecho do nosso seminário, nós podemos tirar muitas coisas boas para apresentar para vocês. E aqui tem essa figura também que fala do planejamento, porque sem planejamento é difícil apresentar uma didática, O planejamento é muito importante. O professor tem que ter o planejamento. Então, são ações e procedimentos que o professor vai realizar a seus alunos, e a organização das atividades discentes, que visa atingir os objetivos educacionais estabelecidos. Então, o professor com um bom planejamento vai passar para os seus alunos um conteúdo que esses alunos vão conseguir entender, Não adianta, se ele não planejar uma boa aula, não tem como o aluno entender o que o professor vai falar, E temos também aqui alguns livros, didáticos, que também vai ser muito importante usar na pesquisa, A prática da pesquisa no processo da formação de professor em pedagogia. Então, são livros que vai ser muito usados na pesquisa, E o professor, nós sabemos também que cada professor tem sua didática, Porque ele vai apresentar de acordo com a sua turma. Então, a didática em si, ela é flexível, Agora, minha amiga Dalva vai falar um pouco. Boa noite, dando continuidade ao nosso trabalho, ao nosso seminário. Aqui nós temos uma figura que fala sobre a didática na formação docente, Como a Terezinha já disse, a didática, ela vem para nos dar a arte de ensinar, é o caminho. Então, nós colocamos que a educação, ela transforma as pessoas. E através da educação, que os seres humanos são transformados. E aqui embaixo uma figura de alunos, pesquisando, trabalho em pesquisa de sala de aula. Como a Terezinha acabou de fazer uma prática pedagógica, a didática professora é flexível. Então, daquela escola lá de antigamente para hoje, eu coloquei da escola reprodutora a escola transformadora. Então, hoje nós temos uma escola que transforma o aluno, que constrói o aluno, que leva o aluno a pensar e a aguçar a sua ansiedade em aprender algo novo. Então, a didática, ela abrange o tempo todo. Ela está em tudo que fazemos. Tudo que nós planejamos, a didática está junto. Então, a gente tem que ter uma boa didática. A gente está aprendendo isso, que é a arte de ensinar. E aqui estamos nós hoje, com a nossa didática, falando sobre ela na formação de professores, o quanto ela é importante. É um suporte que nos dá para nós educadores, para a gente poder saber o melhor caminho a chegar para que o ensino aconteça dessa forma transformadora. Então, dando continuidade, nós trouxemos alguns assuntos que nós vamos abordar e fala sobre a didática em si, nessa é a introdução, E a palavra em si quer dizer arrumação, ordem, A palavra didática. E logicidade, clareza, simplificação, E costuma denotar também bitolamento, que isso quer dizer restringido, normas rígidas, Tem limitação também, A didática é responsável por estudar os professores de aprendizagem e ensino,
através de técnicas e métodos. O educador constrói o conhecimento, possibilitando o aprendizado do aluno. Então, o professor, para possibilitar, para que o aluno entenda mais o que ele vai falar, então ele precisa, né, usar métodos e técnicas, né? Muito importante isso. Então, a importância da didática. É muito comum ouvir nos meios educacionais, sobretudo entre os alunos, fala como esta: aquele professor, ele não tem didática. Tem conhecimento, mas não sabe comunicar. Então, tem aluno, né, que pronuncia essas frases. Então, o professor conhece o assunto de sua disciplina, mas não sabe transmitir. Tais fatos revelam a importância da didática na formação do professor. Então, esses são os pontos, às vezes, que são considerados pontos negativos, né? Que às vezes a gente aborda também ao longo do nosso estudo, a gente aborda também, porque hoje a gente vai tirar para a gente os pontos positivos para guardar para a nossa formação, né? Para o nosso futuro. E tem também os momentos históricos, né? Que lá nos anos, né, de 1980, a gente vai ver aqui sobre a didática histórica recente na didática do Brasil, nos últimos 35 anos, tem sido questionada sobretudo na década de 1980, quando a sua função de formação de educadores e sua especificidade na área de conhecimento, buscando-se sua identidade nesse período histórico, né? Então, lá eles buscavam fazer uma boa didática, né? E há pelo menos 2 marcos fundamentais, né? Lá nesses anos, houve o primeiro Encontro Nacional de Professores de Didática, né? Que foi realizado em 1972 na Universidade de Brasília. Foi uma coisa que marcou, né? Foi um marco. E o primeiro seminário A Didática em Questão, realizado na Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, 10 anos depois, né? E a gente vai escolher alguns tópicos, né? Então, vou pular um pouquinho. A didática em questão, né? O período que se realiza o primeiro seminário de didática em questão configura-se como um importante momento histórico marcado pela abertura política do regime militar. Um momento muito histórico e muito marcante do nosso, né? País, né? Isso mesmo. Instalado em 1964, enfatiza a necessidade de formar educadores críticos, né? Conscientes do papel da educação na sociedade, mas comprometidos com a demanda das camadas populares cada vez mais presentes na escola e cedo delas excluídos, né? Tanto era importante que já foram excluídos logo cedo também, né? Esses aspectos importantes. Se no primeiro encontro, em 1972, buscava-se professor tecnicamente competente, comprometido com programas políticos e econômicos no país, no segundo, em 1982, a preocupação girava em torno da formação de um professor politicamente comprometido. Lá procurava um professor competente. E já nos anos de 1982, né, 10 anos depois, procurava-se um professor politicamente comprometido com a transformação social. É coisa muito importante, que esse professor, ele teria que ser comprometido, né, e não somente formado. E é o que nós estamos buscando aqui hoje, né, falar sobre o nosso trabalho. Sim. Nós estamos resumindo, porque tem bastante coisa para ser falada. Agora eu passo uma outra parte para minha amiga Dalva, que vai também falar um pouco. E nós somos comprometidos, né, com a nossa didática aqui na apresentação, e que também dentro da didática ela vem falar sobre métodos e técnicas, né, dentro daquele contexto também. Segundo o Veiga, ele fala da intencionalidade educativa, está presente no processo de ensino. E essa intencionalidade é ela que vai definir o caminho. O que seria o caminho? O método, que está aqui em planejamento que a Terezinha falou. Então, esse método vai nos mostrar o caminho a seguir para que a aprendizagem aconteça, né? Quais veículos que nós vamos utilizar? Está inserido aqui, ó,
no planejamento que a Terezinha apresentou. Então, é aqui que se dá todo o caminho, todo o processo, que técnica que vamos usar, né? E ela também era responsável em produzir conhecimento. O homem está sempre buscando conhecimento, ele nunca para, ele está sempre em desenvolvimento. E aí essas técnicas, elas já são as instâncias intermediárias e os componentes operacionais de cada proposta metodológica que viabilizam a implementação do método em situações práticas, portanto, em diferentes concepções do ato de conhecer, está o aluno, o professor e o conteúdo. Então, tem como a gente dissocializar essas três coisas, o aluno, o professor e o conteúdo. O professor planeja o que vai dar, o que vai trabalhar, como a Terezinha disse. O professor, a didática dele é flexível, porque tem que ter as diferenças que tem em sala de aula, tanto do aluno quanto as diferentes modalidades que a gente vai trabalhar através dessas técnicas, que corresponde, que atende melhor o seu aluno. Então, elas são indissociáveis. E o conteúdo está ligado ao professor com o aluno. É necessário o professor dar o seu conteúdo, alcançando seus objetivos estabelecidos, porque se o professor ele tem uma boa didática, mas ele não consegue transmitir ao seu aluno o seu conhecimento, o seu conteúdo, aí não vai fluir, o aluno não vai aprender. Aí volta aqui, a escola é produtora. Aí nós não teremos uma escola transformadora. Então é necessário que nós tenhamos esse cuidado, né, entre métodos a seguir, o caminho mais fácil a percorrer, o caminho mais que atenda aos alunos e seus diferentes níveis de aprendizagem, para que a gente possa chegar numa técnica que corresponde a isso tudo e que chegue aqui, ó, a uma escola transformadora e que constrói um aluno. Certinho. E o professor, como sempre, está buscando sempre a criar um aluno ativo, porque nos tempos passados, lá na época, como Terezinha disse, de 64, 72, né, era uma época já, um professor prometido, mas que não aguçava o conhecimento do aluno, a construir. O aluno não era ativo, ele era passivo. Então, ele tinha nada para apresentar, ele não tinha nada pronto para apresentar para o professor, né, Terezinha? Verdade. Ele era uma tábua, né, rasa, Tábua rasa. né, passivo, né? É. E hoje, o que nós temos que fazer dentro do nosso papel, na nossa educação, que estamos sempre em evolução, sempre em conhecimento, sempre buscando conhecimento através dessa didática. Nós temos que buscar o aluno a ser um aluno hoje ativo, né? No aprender a aprender. Então, o ensino, ele era, no final do século XIX, no início do século XX, é o chamado momento de escola nova. Então, é o aprender a aprender. Então, olha só que diferença de hoje. Hoje o aluno tem que aprender a aprender, né, Terezinha? O aluno hoje tem que estar em constante desenvolvimento. Hoje se usa aprender a fazer. A fazer. A fazer. Nós vamos aprender o aluno a fazer, né? A construir o seu conhecimento, né? Não é isso? E nisso tudo engloba também, hoje, nosso mundo aqui, ó. A tecnologia. A tecnologia está aqui. Isso cabe dentro da nossa didática também. Eu vejo isso como uma necessidade. Nós estamos em busca de um novo conhecimento, estamos aqui numa nova era, de uma nova escola, né? E hoje aqui nós estamos com essa pandemia, estamos nós duas aqui hoje, apresentando essa nova era, essa nova tecnologia. Isso para o aluno é muito importante que nós tenhamos uma didática dentro dessa sabedoria, além dos tópicos que a gente tem de conteúdo, só de falar, muitas vezes o aluno não compreende, né, Terezinha? Mesmo que o aluno tenha que a professora tenha uma boa didática. Mas o aprender a aprender às vezes não pode ocorrer, né? Verdade. Não pode acontecer se ficar com muito só blá 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 em sala de aula, torna-se uma aula monótona e o aluno se perde interesse
Então, nós como professores e com nossa didática, temos que estar buscando o quê? O melhor para uma ação transformadora. Uhum. Prontinho? Então, a fala da nossa amiga Dalma, muito importante, né? Abrangeu uns assuntos importantíssimos aqui sobre o nosso seminário. E agora nós vamos passar para a parte final, que é a nossa conclusão. Me enrolei um pouquinho, mas tá bom. Olha só, portanto, as formas e as práticas da interação entre professores e alunos, como uma das dimensões da didática, fez-se pelo resgate do percurso histórico da área para demonstrar que esse processo assume diferentes formas de acordo com o momento histórico que se realiza. Pautou-se na concepção de que a teoria é a expressão da prática, né? Sem teoria, né? Uma completa a outra, né? E não o seu guia. Desse ponto de vista, foi possível sistematizar as ênfases específicas do processo didático, especialmente no século XX, início desse século e suas formas de realização. Então, aqui nós vemos que no início do século XX, né, já estava bem diferente. Bem diferente, né? Já tinha bem tido modificado. Uma grande mudança, né? Muito mesmo. Não se diz o processo do professor também, Verdade. né, como social, que era um professor mais comprometido, tinha a exclusão de alunos, né? Então, hoje em dia, nosso século XXI, olha quantas mudanças ocorreram. E eu trouxe algumas datas aqui que diz dimensão política do ato pedagógico, né? Essa dimensão política, ela aconteceu em 1985 a 1988. Depois veio a organização do trabalho na escola, de 1989 a 1993. E a produção e sistematização coletiva do conhecimento veio em 1994 a 2000. E a ênfase na aprendizagem, aprender a aprender, de 2001 até os dias atuais. Muito importante isso aqui, né? Que aí até os dias atuais é o que a gente vem aprendendo. Aprender a aprender e aprender a fazer. A gente junta essas duas coisas, Sim. né? O aluno, ele aprende com o professor e o professor aprende com o aluno ao mesmo tempo. É uma troca de experiências, né? Agora, eu pude concluir também aqui com minhas próprias palavras, né? Porque até nós falamos aqui no nosso seminário com base na pesquisa que nós fizemos. Mas agora eu vou deixar aqui como minhas próprias palavras o que eu pude concluir, no que a gente aprendeu, né? Que a gente pode tirar de melhor pra gente, né? Assim, podemos dizer que ao passar por esses caminhos de aprendizado, chegamos à seguinte conclusão: sem didática não temos um bom professor. Ela é a base da formação dos mesmos, pois ele aprende a fazer um bom trabalho de competência e responsabilidade, o qual o aluno em pedagogia se espelha nele para também chegar a ser um professor excelente. É o que nós estamos fazendo, eu e a Dalva, né? Estamos aqui buscando conhecimento, porque nós queremos ser um ótimo profissional em pedagogia, né? Nós vamos usar a nossa pedagogia para ótimos fins, né? Para bons fins. Todas as técnicas que o professor de pedagogia pôde aprender é o que ele vai transmitir para seus alunos, seus futuros professores. E ainda podemos dizer que vamos sempre estar aprendendo, pois novas técnicas vão surgir a cada dia. Vão surgir muita coisa nova e a gente vai estar sempre aprendendo. E buscando aprender. Verdade. Nós fizemos esse trabalho com muito carinho, né? O nosso seminário, trouxemos aqui para vocês, né? É o que a gente pôde fazer. Espero que vocês tenham gostado, né? Desde já a gente agradece e boa noite. Boa noite. Eu fico muito feliz de ter concluído esse seminário aqui com a minha amiga Terezinha sobre a didática na aprendizagem.
né, que a didática está a todo momento no nosso meio, nosso trabalho, nossa escola, tudo quanto é lugar de didática faz presente. E nós, através disso tudo, a gente aprendeu que é preciso ter um caminho, método, práticas para colocar a todos os dias, né, Terezinha? Verdade. Na nossa vida, nos nossos estudos, no nosso trabalho e futuramente na escola em que vamos trabalhar e oferecer esse trabalho junto aos professores e aos alunos. Boa noite. Boa noite. E obrigada.